Olá, boa noite. Mais Boa um, noite. legal. Mais uma vez estamos aqui reunidos, trabalhando nesse propósito de nos unirmos em pensamento, mantemos as nossas conexões mentais. Enquanto não podemos nos reunir, como a gente sempre lembra, a gente está reunido em pensamento. Damos continuidade ao nosso trabalho de esclarecimento, mas acima de tudo, trabalho de conforto, que nós possamos ter as nossas mentes elevadas, o nosso padrão de pensamento elevado, para que a gente possa conseguir passar com serenidade esses momentos de turbulência que não é privilégio ou exclusividade de ninguém. Estamos todos enfrentando o mesmo tipo de situação, estamos irmanados e cada vez mais compreendendo a finalidade do nosso mundo nessa transição de prova e expiação para a regeneração. Cada vez mais fica claro a cada um de nós e a todos nós que estamos no mesmo padrão de vibração, no mesmo padrão de conduta, estamos emanados em compromissos e oportunidades, né? Por isso passamos pelas mesmas situações, momentaneamente passamos as mesmas aflições. E é importante nesses instantes mantermos com o pensamento elevado, o coração esperançoso, para não cairmos em pensamentos deprimentes, não cairmos em depressão, não deixarmos nos iludir pelas aparências de que tudo estaria dando errado, que o momento é de dor. Não, o momento é de oportunidade, como sempre são as oportunidades que Deus nos dá. Em toda oportunidade, um aprendizado, uma forma de crescer, uma oportunidade de crescer. Quando nos conscientizarmos disso, tivermos isso interiorizado, tivermos a fé construída, raciocinada nesses pilares de que Deus é justiça, Deus é amor, mas Deus é, acima de tudo, misericórdia, e as oportunidades são, portanto, todas em nosso próprio benefício, a nossa vida vai ser mais esperançosa, mais feliz, mais tranquila e saberemos passar pelas aflições com mais tranquilidade. Não é? Vamos fazer uma oração em agradecimento, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, agradecendo a Deus por estarmos aqui reunidos, na oportunidade de estarmos com os corações conectados, virtualmente, mas acima de tudo pelo pensamento, pelos desejos de que temos em comum de conhecer sobre as lições do Evangelho, os ensinos de Jesus, e podemos com ela aprimorar as nossas condutas, os nossos pensamentos, as nossas palavras. A cada instante de vida que nos é proporcionado, que a gente possa aproveitá-lo de forma sábia, de forma prudente, objetivando o nosso crescimento, objetivando o aprimoramento das nossas almas. E nessas oportunidades que temos a cada dia, devemos honrar a Deus, nosso Pai Criador, porque Ele nos proporciona, porque Ele cuida de nós e nos tem em grande carinho e apreço. Por isso tudo agradecemos e, como Jesus, elevamos em prece, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que assim seja. Uma vez mais renovamos o convite aos irmãos para que deixem seus recipientes com água expostos, para que nesses instantes também possamos receber o auxílio da espiritualidade amiga, dos nossos anjos guardiões, os espíritos familiares que cuidam dos nossos lares, fazendo a fluidificação dessas águas, de maneira que se torne um medicamento para as nossas necessidades físicas, emocionais e até mesmo as espirituais, sendo o remédio necessário. Não é? Nunca vamos perder essa oportunidade. Como eu falava há pouco, quando nós temos a compreensão dos princípios, das qualidades, atributos de Deus, quando compreendemos que Ele é misericórdia acima de tudo, amor, bondade, e que quer o bem da sua criatura, nos aguarda que nós nos reconectemos a Ele, a gente tem a facilidade das nossas provações. Vamos passá-las com mais tranquilidade, com mais esperança. Não vamos estar isentos das dificuldades, vamos todos passar por todas elas, mas podemos enfrentá-las com mais otimismo. Né? E nesses aspectos, quando a gente lembra das lições do Evangelho, nós vamos ver o alerta de Allan Kardec, por exemplo, lá no capítulo 28,
quando ele vai falar das aflições, ele está falando do mecanismo da prece, da eficácia, mas ele faz umas considerações importantes que eu peço licença para ler para os irmãos. Diz assim: se dividirmos os males da vida em duas categorias, sendo uma das que o homem não pode evitar e outra a das atribuições que ele mesmo provoca por sua incúria e pelos seus excessos, veremos que esta última é muito mais numerosa que a primeira. Torna-se, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. Referência de Allan Kardec, que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, ação da prece, transmissão do pensamento. Então, como dizia, nós vamos encontrar nessa passagem do Kardec, nessas considerações, uma forma de interpretação bem interessante. Normalmente a gente poderia extrair disso a lição e o alerta de que, olha, nós somos os agentes das nossas próprias infelicidades, né? Plantamos e depois colhemos. Normalmente podemos interpretar dessa forma a mensagem. Quando falamos de causas anteriores, causas atuais das nossas aflições, que a leitura do capítulo 5 é que ele faz referência, inclusive, no texto. Mas nós também podemos fazer uma interpretação desse trecho sob o ponto de vista do nosso padrão mental, da nossa forma de vigilância do pensamento nesses instantes, nesses momentos. Não é? Ali, quando Kardec fala de que por nossa incúria, se nós soubéssemos agir com prudência e sabedoria, poderíamos nos ver isento de vários dos males, a gente tem que perceber também que nós, em algumas oportunidades, acabamos por agravar, acentuar os efeitos das aflições a que nós estamos compelidos. E o efeito, isso pode ser muito bem visualizável nesse instante em que a gente passa por essa pandemia, que tanto nos incomoda no ponto de vista material, de estarmos recolhidos em nossos lares, ou pelo menos deveríamos estar, né, pessoal? Recolhidos em nossos lares, com os laços familiares estreitos e às vezes até mesmo conflitantes, pela incapacidade, às vezes, do diálogo, a incapacidade de respeitar o limite do outro, a necessidade do outro. E às vezes a gente não se dá conta que os nossos padrões mentais podem influenciar decisivamente no agravamento das percepções desta aflição. Não é? Aquele, exemplificativamente, que estivesse em confinamento, estivesse com as mesmas agruras que todos estamos, com o olhar voltado para o seu interior, para a sua oportunidade de crescimento, pelas oportunidades que Deus nos dá de, nesse instante, rever atitudes e aproveitar-se, passaria pela mesma aflição sem tantas angústias, quando comparado com aquele que se coloca em desespero, com aquele que está em dúvida, com aquele que fica com excesso de pensamento, de terror, de destruição, às vezes contaminado, sim, pela psicosfera dos noticiários, pela psicosfera das fake news, e acaba agravando a aflição. Não é? Então, isso também é uma forma da gente perceber que às vezes nós somos imprudentes, invigilantes e não sábios nas experiências que todos partilhamos. E aí a gente vai ver como é dispar, como as pessoas enfrentam de forma diferente a mesma aflição. Não é? Isso daí, o que você acha disso? Já? Quando a gente... nós decidimos, né, vamos colocar o contexto, né, nós pensamos nesse final de semana trazer para o público duas grandes reflexões importantes, uma das lições selecionadas de Jesus para as nossas vidas, que é vigiar e orai. Sim. Né? Por que nós pensamos nessa temática para esse final de semana? O Allan já começou a falar desde da prece inicial sobre essa questão do pensamento, do campo mental, da sintonia, das nossas
intemperanças, enfim. Então nós vamos hoje tratar dessa questão da vigilância, né? De vigiarmos, de estarmos atentos, de estarmos cuidadosos com aquilo que pensamos, com aquilo que desejamos e, como a Alain muito bem colocou, acima de tudo, aquilo que nós até manifestamos. Porque tudo que trazemos na nossa intimidade é o que nós expressamos. E a nossa expressão, a nossa personalidade, inclusive, fala muito de quem somos, do que já temos de aquisições, onde estão as nossas limitações. E então nós pensamos em trazer essa lição da vigilância hoje, né? E no domingo discutirmos a importância da oração. Então, dois recursos para nós espíritas. Duas ações, né? Vigiar e orar. Duas ações, né? Tão importantes, de destaque, que Jesus mesmo colocou para a gente, né? E aí a gente pegou então o capítulo do Evangelho, pedi e obtereis, porque eu acredito que o momento tá assim, né, Alain, quando você falou da psicosfera, todos nós estamos pedindo, né, estamos com desejo, muitas vezes, de que isso tudo acabe, de que passe logo, de que não morra tantas pessoas, de que nós possamos sair para conviver de novo, estarmos nos espaços, podermos ter a liberdade de passear, de fazer uma compra. E é um capítulo interessante esse do Pedis e Obtereis, porque a própria espiritualidade questiona o que é que a gente tem pedido, o que é que a gente pede, o que é que nós temos solicitado para as nossas vidas. E porque nós vivemos como se fosse assim, imersos muitas vezes na nossa ignorância, ou muitas vezes em grande ilusão do que a vida aí nos oferece, e presos ainda nos prazeres mais primitivos do nosso processo evolutivo. Então nós já encontramos nessa lição um pedido para que a gente possa prestar atenção no que é que nós estamos pedindo, qual é o contexto que nós estamos vivendo, e dentro desse contexto maior do que o contexto do que a gente está discutindo hoje, nós estamos aqui via internet por conta de estarmos no isolamento, né? E isso tudo nos causa um refletir, né? Um refletir sobre o que é que todas essas leis, essas calamidade acaba sendo para nós espíritas até uma lei, muitas vezes através de uma calamidade, de algo coletivo, a gente avança, a gente a lei da destruição, progride, né? Exatamente. É a lei da destruição. Então é uma lei que a gente fala, nossa, mas dentre as leis divinas, a lei da destruição, e quando a gente vai estudar, a gente compreende o quanto que muitas vezes para o novo surgir é preciso se destruir. E no nosso caso, a destruição, a necessidade dessa destruição passa talvez por uma reforma dos nossos pensamentos e da nossa conduta. Uma conduta ainda muito egoísta e pensamentos ainda pautados também no egoísmo, no orgulho, na vaidade. Então a gente precisa renovar as nossas ideias. Daí, pensando nesse contexto todo, né, Alain? A gente estudando, a gente chega nesse trecho selecionado do Evangelho, porque ele nos remete a essa questão do quanto que é importante a gente compreender, então, e passar por essas aflições, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Ele deixa claro que toda a aflição é uma oportunidade de crescimento, mas não é necessário que o homem a agrave, não é? Sim. Ele vai passar por testes, provações, situações que vão colocar a sua inteligência em teste, vai desafiar a sua criatividade, não é?
Mas não é necessário o agravamento disso. E o agravamento disso muitas vezes ocorre na invigilância. Isso. Não é? Na falta de previdência, na falta de prudência, na omissão, na negligência. Então são ações e omissões que, sem nos darmos contas, nós acabamos empatando o nosso tempo, né? Porque a gente perde a oportunidade de fazer e ainda às vezes acaba se comprometendo um pouco mais, né? Então, para progredir depois, você vai precisar corrigir para depois dar o próximo passo. Né? Então, a invigilância, neste texto coloca, vai comprometer, ou pelo menos a velocidade do nosso progresso. Exatamente. Então, vamos passar por aflições? Vamos, todos, sem dúvida, mas não precisamos agravá-las, né? A gente pode muito bem passar por elas com produtividade, com eficiência. Né? Mas nós não agravamos a situação por maldade, né? É pelo fato de muitas vezes ignorarmos essas leis ou por nós não trazermos ainda experiências suficientes que nos deram aquisições, por exemplo, de uma inteligência mais racional, uma inteligência com profundidade de conhecimentos e não tivemos aquisições de trabalhar muitas vezes os nossos instintos, então as nossas emoções estão muito pautadas ainda em reações de medo, de ansiedade, muito vinculado ainda aos nossos instintos de preservação, de reprodução, tão necessários para o nosso processo evolutivo, mas que precisam dar um salto, né? Subir um degrau no processo evolutivo para que haja realmente um desenvolvimento nosso, do espírito, né? E quando nós conversávamos sobre tudo isso, nós lembramos de uma grande lição encontrada no livro Boa Nova, inclusive intitulada A Lição da Vigilância. Da vigilância. Desculpa, da vigilância, né? E eu vou pedir licença para vocês, em alguns momentos, ler alguns trechos, destacar outros, porque essa lição ela é muito delicada, principalmente quando as falas vêm de Jesus. É legal a gente falar, não sei se você vai falar, peço licença, desculpa até. O momento em que ocorre essa passagem de Jesus, né? Que guardadas as proporções, não fica muito distante do que nós estamos passando, né? Pode falar. O momento em que ela ocorre é o momento que antecede a prisão e a crucificação de Jesus. Então são os momentos em que Jesus está reunido com os seus discípulos e ele vai alertá-los dos acontecimentos futuros, que são do futuro próximo, do futuro imediato. Né? Ele faz, ao mesmo tempo, um trabalho de união dos seus discípulos, ele os reúne naquele círculo para fortalecer os seus vínculos, fortalecer os seus laços, mas também para prepará-los para o acontecimento. Né? Porque seria impactante, ele já antevia que isso aconteceria. E aí a preocupação dele qual que era? Que os seus discípulos não se desesperassem. Nossa, diante de um momento de dor e aflição que eles passariam. Uma angústia muito grande que seria ver aquele que era considerado o Messias crucificado. Você quer angústia maior do que ver seu herói morto? Não é? Então ele estava preparando os seus discípulos, coerente com tudo que ele fez até então, porque ele veio falar da vida futura, ele veio falar do reino de Deus, ele veio falar da não violência. Então ele precisava reforçar a sua mensagem para que não houvesse na mente, primeiramente, dos seus discípulos e no coração, a dúvida de que tudo aquilo era coerente com as propostas, com o planejamento de Deus para ele. Sim. Não é? E trabalhar a mente é um processo. Trabalhar a mente, trabalhar as emoções, é um processo, por isso que a gente fala, né, em alguns dos nossos discursos sobre aquisições. Então, quando eu tenho aquisições, eu vou ter recursos para lidar com determinadas situações. Quando eu não tenho,
e as situações me chegam, eu me desespero, enfim, né? E nesse encontro com os discípulos, então Jesus começa a questionar os seus discípulos qual era a impressão, o que diziam, né, os outros homens que não eram então os seus discípulos, quem era ele, né? Era ele. E Simão Pedro, todo aí envolvido por uma grande energia superior, eu vou colocar até algumas qualificações trazidas aqui no livro, ele diz: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Vão vendo que Jesus, ele vai, em todas as situações e circunstâncias, ele vai envolvendo o personagem ou o discípulo, né? O personagem que eu digo é o protagonista a qual ele está ali dialogando. Ele sempre envolve esse personagem, né, do seu evangelho, os personagens do seu evangelho, com perguntas. E essas perguntas, por uma inteligência já adquirida, um equilíbrio emocional, Jesus tem grande sabedoria em fazer essas perguntas. E ele vai sempre envolvendo com perguntas que constrói, que vão conduzindo um raciocínio, vão conduzindo a inteligência com quem ele está ali no processo dialógico, fazendo com que então o outro vai adentrando a sua linha de pensamento, a tal ponto que ele também vai estruturando em si um tipo de pensamento, que esse tipo de pensamento eu chamaria assim, ele constrói então um conceito. E Jesus deseja construir aí esse conceito da vigilância para com os seus discípulos. Ao mesmo tempo em que ele traz para a razão, para racionalizar, a informação que ele já tinha trabalhado de que ele era o Cristo, né? Sim. Então ele pergunta, quem os homens dizem que eu sou? E Pedro dá a resposta, não é? Sim. E lá, na pergunta, ele faz vir à tona o tema novamente e ele o confirma. Que Sim. não haja dúvida disso. Eu sou o Cristo. E mais do que isso, destacando novamente Deus, né? Porque aí ele já vai logo em seguida dessa resposta de Pedro e de todo o diálogo, de todas as questões que Jesus está envolvendo, ele já coloca então a seguinte informação: amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Por intermédio da palavra de Simão, tivestes então a claridade reveladora. Tá? Então, ou seja, ele reafirma, como o Alan colocou, eu sou o Filho, o Cristo, Filho do Pai, né? Filho do homem, ele falava. Filho do homem, no caso aqui, né, Simão Pedro coloca Filho de Deus, e Jesus, nessa vibração amorosa, não, ele fala, mas a sua palavra ela é carregada de uma vibração de amor, de justiça e de fidelidade a esse Pai. E acima de tudo, porque ele começa então a dizer que ele faz algumas construções e diz assim para eles: é indispensável que eu sofra. E continuando, ele fala, Jesus, tá? Está escrito que eu padeça e eu não fugirei ao testemunho. Então, Jesus vem mostrar já mais uma lição para os seus discípulos, que é a lição do testemunho. Vamos fazer um parênteses. Todos nós estamos, nesse momento de isolamento, sendo testemunho das nossas verdades, das verdades que carregamos. Como é que eu estou, o que eu estou pensando diante de tudo isso, o que é que eu sinto, mostra muito quem eu sou, né? E eu preciso dar esse testemunho. E Jesus, então, começa, eu achei tão legal essa construção dessa frase: importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Por quê? Eles tinham todo o entendimento de uma boa nova,
de lições de um reino dos céus. Naquela época não havia condições de revelar coisas mais sutis, assim como o conceito da reencarnação. Então Jesus precisava morrer para aparecer em espírito, que naquela época ninguém entendia, só aparecia então a materialização. Jesus aparece, né? Jesus ressuscita ali para todos eles, que é uma forma deles acreditarem. Então, como não tínhamos a maturidade de desenvolver o conceito, pela lógica, pelos fatos ou pela nossa imaturidade, não era o momento ainda, nós então vamos visualizar isso para que depois no futuro, que nós já estamos nesse futuro, entendendo que nós já passamos a revelação também de Allan Kardec, que vem de uma forma bem categórica mostrar então para a gente a reencarnação. Jesus aqui estava preparando tudo isso. Preparando ainda, lembra que o Allan destacou qual é o contexto? Né? Qual que é o contexto? Ele está preparando eles para o momento da chegada do desligamento deles para com os discípulos, momento desse desligamento onde ele vai ser preso, e ele até coloca aqui, né? Serei então eu vou experimentar angústias, vou experimentar situações constrangedoras, serei humilhado, xingado, duvidarão da minha palavra e eu sentirei tudo isso. Ou melhor, experimentarei tudo isso, mas o meu sentimento está ligado aonde? Na fidelidade que eu tenho ao meu propósito, ao meu compromisso já firmado com o Pai, de que eu viria dar testemunho de um reino de Deus, dar testemunho da importância do sacrifício, do entendimento do que era a vida terrena, e que dentro desse meu propósito havia também o compromisso desse sacrifício final. Então Jesus, ele aceitava todas essas questões, então ele precisava passar por essa situação para os seus discípulos, né? E posso perguntar, guarda semelhança, como disse, guardadas as devidas proporções com que passamos hoje? Será que é muito diferente dessa peneirada que nós estamos passando, dessa oportunidade que estamos tendo de fazer divisão, fazer um momento de reflexão, uma autoavaliação e tudo mais, até o julgamento, por assim dizer, nessa transição? É ou não é bem parecido com isso, né? Ó, eu vos falei do reino de Deus, eu vos falei das lições do meu Pai, falei da imortalidade da alma, agora eu vou experimentar isso, vai acontecer comigo coisas muito angustiosas, não é? Porque não adianta nada eu só falar se eu não der o testemunho, não é? Se eu não passar por aquilo. Essa mesma lição, eu me lembro que já falamos sobre ela outras oportunidades, ele tem uma força de expressão muito interessante. Às vezes não adianta você chegar para aquele que está se afogando e dizer assim, força, coragem, né? Vai, né? Você precisa passar por aquilo. Você precisa... E pensando nisso que você está falando, dentro desse texto também tem uma outra frase de destaque, porque Jesus coloca assim, para salvá-los será indispensável ensinar-lhes o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora. Nunca tão só com exortações. Isso. Mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais agravado em seu peso se nos pusermos a examiná-lo. Muitas vezes guiados por observações inoportunas. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amamos,
se o tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhes como se pode atenuar-lhes o peso nas curvas do caminho. Então Jesus, nessa reunião com os discípulos, ele vem fazer esse diálogo. Muitas vezes não é só motivar, vamos lá, força, você consegue, você é capaz, mas ensinar o caminho. E o caminho é uma vigilância, ou seja, é eu compreender as leis e aceitar essas leis, só que quando eu estiver, não basta somente eu aceitar, porque os testemunhos virão, as provas acontecerão no nosso caminho, para que nós possamos realmente ser testados, se nós temos ou não aquisições e se nós vamos superar essas circunstâncias. Então, para isso, Jesus disse que ele veio ensinar algo. E é interessante que no meio dessas questões todas, Jesus coloca que ele então passará por toda essa humilhação, por todas essas questões, mas que em todo momento o sentimento dele vai estar conectado a quem o enviou, a Deus. Então, olha, apesar das minhas dores, apesar dos meus sofrimentos, de tudo que eu estiver passando, eu estarei com o meu sentimento conectado a Deus. Vamos lá que nós estamos desenvolvendo um raciocínio com vocês, né? Então Jesus ele vem construindo, vem estruturando um pensamento, né, com os discípulos e já vai acrescentando a coisas que eles já tinham, novos ensinamentos. O que eles já tinham? Eles já conheciam que Jesus veio com a missão de trazer a boa nova, já sabia do reino de Deus, mas eles desconheciam que as aflições maiores, porque Jesus já tinha mostrado tantas outras aflições, mas talvez essa da crucificação fosse uma considerada até um escândalo, uma impossibilidade, uma injustiça. A palavra é essa, injustiça. Né? Uma injustiça, um homem tão bom que fez tanto para o outro ser morto, ser crucificado junto com tantos outros que cometeram crimes, erros, e ele está nesse patamar, nivelado a esses outros, né? Bom, que é o que vai gerar o comentário do Pedro, né? Só que o que acontece? Perante essas situações que Jesus narra, as suas palavras não eram grosseiras, mas eram sinceras, eram firmes, atendiam um propósito, só que ao chegar nos ouvidos de Pedro, desacomoda em Pedro as fragilidades emocionais que ele trazia. A gente sabe que Pedro sempre foi muito questionador, um batalhador, um grande discípulo, um grande apóstolo de Jesus, mas que ele era muito marcado nos seus diálogos, né, com Jesus, nesses questionamentos. E olha, agora nós vamos chegar no ápice da nossa palestra, né, da nossa conversa com vocês, porque assim, nesse momento do diálogo, né, Jesus então começa a dizer que não, é a hora que o Pedro vai falar assim, mestre, pega leve, né? Não, aí Pedro então modifica, e o livro Boa Nova, Humberto de Campos traz isso, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem. Aproximou-se de Jesus e disse, tá? Então, o mesmo Pedro, há um tempinho, no comecinho da conversa, responde com muita tranquilidade, com muita retidão de pensamento que Jesus era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. Só que agora, ouvindo todas aquelas situações, pega nas suas fragilidades emocionais, provavelmente um medo, uma ansiedade da separação, enfim, essas fragilidades faz com que ele então seja conduzido. Bom, aí para a gente falar de condução,
Fica a dica aí, estudar Emmanuel, Pensamento e Vida, que ele vai falar da sintonia, das nossas afinidades, e por conta do nosso pensamento, da sintonia com o qual nós criamos, da nossa afinidade emocional, espiritual e de pensamento, nós somos conduzidos muitas vezes por consciências que estão afins, né, que estão sintonizadas com esse padrão que nós estamos emitindo. Como ele baixou esse padrão vibratório por conta das fragilidades emocionais, ele foi conduzido por, talvez, espíritos, consciências que estavam ali, que o começaram a perturbar, e ele começou a trazer, então, um monte de questões do tipo: onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é justo. Nossa, e nesse momento, então, Jesus pede para que ele retire, então, as suas palavras. Jesus, que há pouco tinha dito que o Simão tinha trazido uma palavra esclarecedora, pede para essa mesma pessoa que ele retire, então, as palavras. E aí é que nós começamos a adentrar na essência dessa lição, que é intitulada Lição da Vigilância. Nós precisamos prestar atenção em que momento o nosso padrão de pensamento, de sentimento, deu uma baixada de guarda, porque o nosso campo mental começa a trabalhar com outras sintonias, né? Então é nesse contexto, então, que Jesus começa a dizer para Pedro: está querendo então tentar-me como os adversários do Evangelho, né? Aparta-te de mim, pois nesse instantes falas pelo espírito do mal. Então Jesus é bem enérgico, porque talvez ele não estivesse nem falando com Pedro. Nesse momento, ele estaria dizendo para quem estava ali o conduzindo nos seus pensamentos, em sintonia com as fragilidades das suas emoções. Compreenderam? Tá? Quem não compreendeu, deixa recadinho aí no chat, o Alan depois busca responder, ok? Bom, Jesus termina esse diálogo dizendo: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Jesus então começa a trabalhar e finaliza esse diálogo com os discípulos, mostrando que cada um de nós terá a sua cruz, que cada um de nós precisa então carregar essa cruz, e essa cruz para nós hoje ela pode simbolizar todas as nossas oportunidades, todos os nossos relacionamentos, todas as situações que são colocadas no nosso caminho, né? Porque é o nosso planejamento reencarnatório. A nossa cruz é o que é o nosso planejamento reencarnatório, nos impulsionando a uma evolução, a um processo de autoeducação, de autoiluminação, frase que Joana de Ângeles gosta tanto de trazer para nós, né? Então, eu destaquei aqui, né, que isso tudo alivia o fardo do ombro, quando nós esclarecemos o amigo no caminho, alivia esse fardo. Olha que interessante. O que é o alívio do fardo, né? Quando você traz o conhecimento do porquê das coisas, da dinâmica da vida, quem nós somos, que é o que o Espiritismo vem nos trazer, esse consolador das nossas mentes, consolador que nos traz realmente a esperança. A esperança é aquele que espera o porvir, que trabalha hoje acreditando que amanhã colherá então os frutos do seu trabalho. Então, quando Jesus fala assim, o conhecimento alivia o fardo do ombro do amigo, o conhecimento, a estrutura de um pensamento do saber os porquês, vai aliviar, porque nós compreendemos por que nós estamos carregando aquele fardo. Por que nós estamos passando por determinadas situações, por que determinadas coisas, mesmo que a gente não saiba o porquê, mas a gente compreende a dinâmica da vida, sim, né? E aí ele coloca vírgula, mas deixa claro que o trabalho é individual. Sempre. É individual, é intransferível. Continuando então esse diálogo, no dia seguinte, Simão Pedro
no dia seguinte não, né? Ele dorme pensando nessa situação. Por que é que Jesus falou desse jeito comigo? Né? O que aconteceu? E eu fico me perguntando, muitas vezes a gente lida, né, com as vicissitudes da vida, com aquilo que nos chega de surpresa, com uma calamidade, a gente fica se perguntando, né, o porquê, o que aconteceu. E nós precisamos encontrar nessas situações um propósito. Porque quando a gente encontra um propósito, a gente fica firme no caminho. E isso não sou eu que falo, não. Se a gente for pegar qualquer cientista da área da psicologia, principalmente as pessoas que estão numa fase terminal, a pessoa que tem, os pacientes, né, que tem ancorado o seu pensamento numa fé, num propósito, aceitando, tem muito mais forças para vencer os obstáculos, né? E aí, Simão Pedro, então, fica com essas questões, né? Jesus, por que motivo fora Jesus tão severo para comigo? Em verdade, ponderara melhor, então, as expressões. Olha que interessante, ele se pergunta, e como ele já tinha convivido o suficiente com Jesus, ele já tinha condições de fazer o quê? De pensar. E aí ele fez o seguinte, ó, em verdade, ponderara melhor as suas expressões irrefletidas, do tipo, por que eu fui questionar Deus? Pisei na bola, né? Então, somos nós, né? Pedro representa aí todos nós. Quando a gente fala alguma coisa e depois se arrepende, quando a gente toma uma atitude e diz, por que é que eu fui fazer aquilo de forma tão irrefletida? Eu fiz sem pensar, sendo que eu, enquanto ser espiritual, tenho no meu desenvolvimento evolutivo o atributo da inteligência, do discernimento, da razão. Não poderia ter cometido tal erro, né, de forma tão irrefletida. E ele estava assim. Só que ao mesmo tempo que ele perguntou por que motivo, ele já vai para aquele questionamento. Eu tomei por base uma expressão irrefletida e começa então a reconhecer que Jesus lhe perdoara. Olha que interessante, por quê? Quando ele chega perto de Jesus, ele observa que Jesus está no caminho com ele, sorrindo, leve, compassivo, envolvendo então Simão Pedro numa alegria. E isso demonstra que ele já até tinha esquecido o que aconteceu. É igual a gente faz, né? Quando alguém ofende a gente, fala uma besteira, né? A gente vai lá, perdoa, sorri, tranquilo, continua um diálogo amistoso, né? Não fica de mal, não vou falar mais com essa pessoa, fica uma semana sem conversar. Igualzinho, gente. Mas olha só, nós não podemos ser assim, hein? Porque até Simão Pedro, naquela época, já tinha o recurso de uma reflexão, hein? Então, que nós possamos pensar, meditar um pouquinho. E olha que interessante, né? Que recurso que o Boa Nova nos traz. Porque, apesar de ele sentir tudo isso, toda essa compaixão, toda essa alegria e o sorriso de Jesus, sem poder sopitar suas emoções, o velho discípulo aproxima-se novamente de Jesus e o interroga. Então, na dúvida, se você tiver dúvida do porquê, mesmo que o outro te perdoa, que você perdoa, não é o fato em si, mas é para tirar, sabe aquela pulguinha da orelha? Por qual motivo ontem, né? Aí Simão Pedro coloca assim, mestre, por que razão mandastes retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes, não havias afirmado que eu trazia os companheiros à inspiração de Deus? Por que motivo logo após me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Olha que interessante. Então, ele tem uma dúvida e ele vai esclarecer. Isso é muito rico. O diálogo. A gente expor para o outro, não o nosso lixo emocional, o nosso lixo mental, culpando ou se vitimizando, mas compartilhando com o outro uma dúvida, um questionamento que não consegue calar na sua intimidade, porque muitas vezes a gente não expressa para o outro, mas aquilo fica, como diz Emmanuel, tudo que você deseja, tudo que você tem um impulso, mesmo que não se realize, essa energia fica em você. E muitas vezes essas repetidas
atitudes de ficar guardando, eu não me sinto capaz de expressar para o outro, eu não tenho direito de falar para o outro porque eu sou um bom cristão, seja lá o que for a crença que leva você a ficar retendo essas energias, porque elas podem se transformar em energias negativas que vão se acumulando, e a mágoa, o ressentimento, a dúvida, a gente já sabe que muitas vezes é o gatilho para que na somatização vire aquele câncer, aquelas células que já estão sendo dominadas, corroendo, mostrando que essas energias estão tomando conta. É lógico que em alguns momentos o câncer pode ser visto também como uma depuração do espírito, que depura, né, já que ele está em novas aquisições, depura então resquícios do seu passado através do corpo físico. Então, cada caso é um caso, tá? E Jesus, para a gente já ir finalizando as nossas reflexões, Simão, respondeu Messias bondosamente, ainda não aprendestes toda a extensão da necessidade da vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigiai o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te leves ao céu. Mas, na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Olha de novo aí, nós demos toda essa volta voltando para Kardec, para voltar nesse trecho destacado de Kardec. Neste terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupassem o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Olha que interessante, né? Jesus então ensina a vigilância, a necessidade da vigilância. Vigiai e orai. E a vigilância é uma das aquisições. Se a gente for parar para pensar, todas as aquisições nos é muito caro, porque exige muito esforço, como Jesus aqui mesmo colocou para Pedro, resistir às tentações, né? Então, aquilo que muitas vezes nos chega, o nosso impulso em dizer algo, a nossa reação emocional perante as situações. Então, nós precisamos resistir. E para nós que somos discípulos de Jesus, né, que somos aí aprendizes do seu evangelho, nós precisamos compreender a estrutura de como é que isso tudo acontece no nosso campo mental, né? Porque vigiai é nós estarmos muito atentos, observando atentamente tudo que acontece conosco em nosso redor. É estarmos usando aí um outro atributo do nosso espírito. Nós falamos muito das fragilidades emocionais, falamos de uma estrutura de um pensamento, porque a fragilidade mostra o quanto que nós, aprendizes ainda de aquisições de virtudes, por mais que nós espíritas compreendemos o evangelho, sabemos o que precisamos fazer, perante os testemunhos, as provas, nós vacilamos. Vacilamos porque ainda temos as nossas emoções fragilizadas, muito ainda presas nos nossos instintos e sem construções no bem ainda. Não somos virtuosos. Não temos amor e caridade para dar em abundância. Então isso tudo nos balança, nos faz vacilar perante as provas que nos chegam no dia a dia, porque uma das maiores provas do espírito chama-se família. Nesse convívio íntimo estão os nossos maiores desafios.
estão as nossas maiores oportunidades de vigiar uma emoção, uma palavra, uma atitude, uma decisão, uma escolha. E Jesus então vem nos ensinar essa lição, e ele afirma a Simão Pedro que ele ainda não aprendestes toda a extensão. Nós não aprendemos. E nós hoje que já conhecemos o Espiritismo, nós já sabemos. Nesse capítulo Pedi e Obtereis, Kardec dá uma lição de como é que se estrutura a ação da prece, como ela é estruturada através do nosso pensamento. Ele contrapõe todos os hábitos que nós trouxemos de ajoelhar, de fazer isso de forma pública, né? E trazer isso para a nossa intimidade, que é a intimidade do nosso pensamento conectado a um sentimento nobre. A prece para nós, é o que nós vamos falar domingo, tem uma outra interpretação segundo o Espiritismo. E assim como a vigilância nos traz a importância dos nossos pensamentos. Então, eu estar atento na ideia, aquilo que Jesus disse, reverberou em Simão Pedro, ele sentiu a sua fragilidade e de forma impulsiva comunicou então a sua dúvida de que Deus não era justo, que não podia ser justo um Deus que colocasse um filho tão bondoso numa situação de tanto sofrimento e de sacrifício. Compreendem essa necessidade? Então, a necessidade de vigilância, ela vem dos nossos pensamentos, por tudo que nós compreendemos, e das nossas emoções, ancorada, então, em tudo que nós já conquistamos de virtudes, né, das construções no bem. Nós temos boas notícias, né? As boas notícias, pessoal, é que é o seguinte: quanto mais a gente praticar o bem, quanto mais a gente desenvolver as virtudes, quanto mais nós estivermos empenhados em servir ao nosso próximo, melhor será o nosso padrão de comportamento, melhor será o nosso padrão de conduta, melhor serão os nossos pensamentos, a ponto de que não cairemos mais nessas armadilhas que nos são postas, nos são colocadas, né? Nosso padrão mental vai ser de tal forma que nós não precisaremos mais passar por essas verdadeiras montanhas russas de vibração. Mas até lá, nós temos que estar atentos. Ficar a maior parte do tempo no pensamento elevado, a maior parte do tempo na preocupação com o outro. Não nos iludimos de que isso vai ser uma constância. Ainda não temos esse padrão magnífico de vigilância. Mas percebemos o quanto antes que caímos. Não é? Talvez mais importante do que se manter elevado no padrão do pensamento, ainda enquanto não conquistamos isso como até um automatismo, é saber se reconhecer que está deprimido, saber se reconhecer que deixou escapar a bola, saber reconhecer que baixou, para poder logo elevar. E o mecanismo é reconhecer a sua condição. Rápido, né? Né? Não é porque você conhece o Evangelho de Jesus que você vai vestir aquela máscara, né? Exatamente. Porque aí você vai exigir algo que você não tem. E aí isso vai ser prejudicial vai gerar a você, tensão, vai gerar um malefício à saúde, inclusive. Mas importante, reconhecer-se que está cambaleando para poder levantar. Por isso que, só para finalizar, eu estava destacando a importância da inteligência, dos nossos sentimentos e do pensamento. Todos isso são atributos do nosso espírito, a vontade, e destacar também a consciência, né? Porque a consciência, ela forma um filtro para os nossos pensamentos. E embora eu não tenha ainda a capacidade de perdoar, embora eu não seja manso, embora eu não seja tolerante, eu estou construindo tudo isso em mim. E a gente sabe, cá entre nós, que todo o processo de construção é uma tortura, né? Pensa na construção em termos de uma obra, né? O planejamento que envolve, os custos que envolve. Se já é na matéria difícil, imagina as construções no bem. Agora, ser vigilante, eu acho que a gente passar o filtro da consciência em tudo isso. Dar a luz da consciência nas nossas atitudes ainda frágeis, é como a Alain falou, faz a gente reconhecer aonde a gente está e o que a gente precisa fazer
para não cair numa tentação, para não cair num erro, até que, vivenciando, experimentando múltiplas reencarnações, como ele colocou, ainda você não tem isso desenvolvido. Quando nós nos desenvolvermos, faremos de forma tão natural, por exemplo, piscar já é algo natural, falar já é algo natural para todos nós, né? Ser civilizado, mas isso tudo custou. Custou um grande processo evolutivo para chegarmos aonde nós estamos. E as aquisições do bem vai ser também do mesmo custo, bem difícil, muito sacrifício. Trabalhoso. Né? Trabalhoso. Muito bom, então a gente encerra aqui as nossas reflexões nessa noite, convidando mais uma vez os irmãos a estar conosco no próximo domingo, trabalhando esse assunto da prece, onde nós vamos fazer novos comentários sobre as lições do Evangelho, entender mais e extrair do que há de melhor dessas lições para a nossa transformação íntima, né? Para o nosso reconhecimento das nossas fragilidades, para que a gente possa mudar os nossos comportamentos e atitudes. E de uma forma bastante efetiva, elevar o nosso padrão mental, elevar o nosso padrão de pensamento. E não existe mecanismo mais eficiente, mais eficaz e econômico, diria assim, do que a prece, né? É através da prece que nós elevamos o nosso padrão mental, o nosso padrão de pensamento. No momento de angústias, no momento de dor, no momentos de dúvida, perceber as nossas aflições, perceber os nossos incômodos, perceber que as emoções estão nos comprometendo a saúde e o bem-estar. E assim, elevando o pensamento até Deus, nos colocamos aos seus pés. Como filho que pede socorro ao Pai, como aluno que pede orientação ao Mestre, também nós temos o direito de fazê-lo. Que a gente possa rogar ao Pai a assistência, a claridade de ideias e ter a mente aberta para recebê-los. Receber os conselhos, receber as orientações. Temos condições de nos colocarmos perante a sua grandiosidade para receber os seus reflexos, a nos iluminar, a nos acalentar. Nos instantes de dúvida, nos momentos de desesperos, vamos nos lembrar do nosso irmão maior, Jesus, que prometeu estar ao nosso lado e prometeu que se dedicaria a todas as ovelhas que o Pai lhe confiou, que somos nós. Enquanto houvesse uma ovelha perdida, Ele estaria entre nós a nos amparar. Da mesma forma, nos prometeu que sempre que levássemos ao Pai em pensamento a sua mensagem, a sua imagem, Ele estaria conosco pelas suas vibrações, que são infinitas, de bondade, de carinho, de assistência, a nos amparar, a nos proteger e a nos inspirar. Ele nos ensinou o caminho, Ele nos ensinou a forma de seguir. Façamos isso, dediquemos os nossos esforços, as nossas mentes, a nossa criatividade a seguir os seus caminhos. Sejamos fiéis à mensagem de Jesus, como Jesus foi fiel à mensagem de Deus. Ele nos trouxe a mensagem, nos trouxe o caminho. Cabe a nós segui-los como bom orientador que é. Ele está à nossa frente a nos conduzir com um achote de luz. E a nós cabe-nos a humildade de segui-lo. E seguimos em pensamento, mais uma vez, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até o domingo. Boa noite e até.